Meus irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero hoje com você meditar em alguns textos da Palavra de Deus, em especial no livro de Oséias, né? São alguns textos que vão nos falar a respeito de alguns pecados mortais. Alguns pecados que podem levar o homem, né, a uma morte espiritual muito mais rápido. É certo que todo pecado ele é mortal, né? Ele leva o homem a uma morte espiritual. Mas há alguns pecados que aceleram o processo. Há pecados que fazem com que o homem ele caminhe muito mais rápido a uma decadência espiritual. O que é o pecado? O pecado é o afastamento da lei de Deus. É quando o homem distancia da vontade de Deus e pratica coisas, né? Faça coisas que Deus não se agrada. Então, o pecado é eu errar o alvo. E aqui em Oséias temos alguns pecados que são mortais, que aceleram a nossa queda ainda muito mais rápido. E o primeiro pecado está aqui em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que fala assim: ouça aqui, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha só, a falta de conhecimento leva o homem, né, à morte espiritual. A nação, ela havia ignorado a lei de Deus. A nação estava caminhando deliberadamente em direção à embriaguez e à sensualidade, né? Então, aqui Oséias alerta o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando o homem deixa de querer conhecer mais sobre Deus, ele está cada vez mais caminhando para um abismo sem fim. Quando eu passo a conhecer quem é Deus e sobre Deus e passo a temê-lo, a respeitá-lo de verdade, por conhecer sobre Ele, então eu estou buscando para mim uma libertação espiritual. Mas quando eu começo a não querer conhecer Deus, a não querer buscar Deus na sua palavra, a não querer conhecer Deus na sua essência, eu estou pecando de maneira deliberada, né? Então, o primeiro pecado, a falta de conhecimento sobre Deus, ele leva o homem a uma ruína espiritual. Segundo pecado, o orgulho. Está aqui em Oséias capítulo 5, também no versículo 5, que vai falar da seguinte maneira. Olha só, a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. A soberba, o orgulho, né? A arrogância, ela é a sala de espera do fracasso. É um pecado que leva o homem a fracassar. O orgulho, ele é o prenúncio de uma queda. Quando o homem age com orgulho, ele está prenunciando a sua queda, a sua ruína. A soberba, ela é a coroa de cinzas da derrota. Não é isso mesmo? É a prosperidade sem Deus. Ouça aqui, sem Deus. Nos dias do rei Jeroboão II, tornou-se um laço, tornou-se um caminho de êxito material sem Deus escorregadio. Então, o homem que age com orgulho, que age com arrogância, que age com soberba, ele está preparando a sua própria queda. Quando eu ajo, né, com humildade, quando eu passo a entender que eu sei Deus, não sou nada, que tudo que eu tenho depende de Deus, que a minha vida, que o meu respirar, que para eu dar um passo depende de Deus, né? Eu estou quebrando em minha vida a arrogância, quebrando em mim o orgulho e a soberba. Então, a arrogância, o orgulho é o segundo dos pecados que leva o homem a uma queda espiritual muito mais rápido. O terceiro pecado é isso aqui, ó, a instabilidade. Aqui em Oséias, no capítulo 6, no versículo 4, né? Oséias capítulo 6, fala assim, em especial o versículo 4 diz assim, que te farei, ó Efraim,
que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. É uma coisa estável. O amor de Efraim para com Deus, o amor de Judá para com Deus era um amor estável, que passava muito rápido, não era uma coisa que tinha uma estabilidade, não, ele era estável, ele oscilava, né? Então, não havia constância, não havia perseverança no conhecimento de Deus, muito pelo contrário, né? O povo se desviava de Deus para uma religiosidade falsa. Olha só, né? Eles tinham um ritual, né? Um ritual formal. Eles tinham um ritual formal que foi substituído, né? Então agora a sua piedade, a sua virtude não tinha mais. Eles tinham ritual, mas não tinham virtudes, não tinham piedades, né? Deus diz pelo profeta: pois misericórdia eu quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Olha só, irmãos, né? Eles trocaram o conhecer de Deus, eles trocaram a misericórdia por rituais vazios. É como eu ir para a igreja, eu ir para um culto, para uma reunião evangélica, uma reunião religiosa, eu falar que eu estou na busca do Deus só por rituais. O meu coração está vazio, minha mente está vazia de Deus, minha vida está vazia de Deus. Então, me tornei uma pessoa apenas ritualista. Então, tudo que eu tenho de Deus é uma coisa estável. Eu hoje estou fervoroso, amanhã eu estou frio, né? Eu hoje estou frio, amanhã eu estou mais frio ainda. Então, é uma decadência que leva, né? Vai levando cada vez mais a uma queda espiritual. Então, primeiro pecado, a falta de conhecimento. Segundo pecado, o orgulho. Terceiro pecado, a instabilidade. E o quarto pecado se encontra em Oséias, no capítulo 7, aqui no versículo 8, né? Que vai dizer assim, olha só: Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Isso é o quê? Isto é o mundanismo. Mundanismo, mistura. Aqui no texto, ó, em vez de ser luz para as nações, Israel as imitou. Ao invés de Israel ser influenciador, ele foi influenciado. Ao invés de Israel ensinar o conhecimento de Deus aos povos, ele prostrou-se aos seus deuses falsos. Ao invés de Israel voltar-se para Deus, Israel correu atrás de alianças com aqueles que haviam de destruí-lo, né, com Baal, né, com o povo que adorava Baal. Em vez de Israel agir para poder influenciar as nações, eles eram cada vez mais influenciados. Era como um pão que não foi virado, era cru de um lado e queimado do outro. Olha só, quantos de nós estamos igual a Israel, irmão? Somos pelo mundo influenciados, por atitudes mundanas, por práticas mundanas. Ao invés de nós influenciar a nossa família, é eles que nos influenciam. Ao invés do crente influenciar o mundo, é o mundo que influencia. Ao invés da igreja influenciar a nação, a comunidade, é a comunidade que influencia a igreja. Que tipo de crente nós somos, meus irmãos? Né? Quanto mais o crente, quanto mais a igreja abraça o mundanismo, né, mais está caminhando para uma decadência espiritual, para uma morte espiritual. A falta de conhecimento de Deus, o orgulho, a instabilidade, o mundanismo são pecados destrutivos para uma igreja, para uma nação, para um crente, para um homem, né? Então, mais um pecado. Está aqui em Oséias capítulo 9, também no versículo 9, que diz assim: muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará da sua injustiça e castigará os pecados deles. A corrupção. Corrupção, né? Todas as áreas da vida foram fermentadas pela corrupção. A religião estava corrompida, né? Os sacerdotes eram amantes do lucro, da avareza, do dinheiro,
Não é isso mesmo? Os políticos da época confiavam em alianças humanas, mas não na confiança divina, não confiavam em Deus. Com a morte de Jeroboão II, a conspiração tornou-se o cardápio principal na mesa real. Eles conspiravam uns contra os outros, né? Então, o povo, a igreja, o povo, a nação de Israel estavam corrompidos. Liderança corrompida, povo corrompido. O coração agora era um coração corrupto. A liderança espiritual tinha uma visão mais, era por dinheiro. Só queriam dinheiro. Não queriam trazer para o povo realmente uma real mudança pela lei de Deus. Não, mas queriam somente dinheiro. Então a corrupção dominava a nação de Israel. Então, mudanismo, falta de conhecimento de Deus, orgulho, instabilidade, né? E a corrupção estavam dentro da nação de Israel. O povo de Deus estava caminhando para uma queda espiritual muito mais acelerada, né? Aqui mais um pecado, em Oséias capítulo 11. Abra aí Oséias 11, no versículo 7, diz assim: porque o meu povo, olha só, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim e é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Olha só, o pecado da apostasia, o abandono integral da fé, o desviar-se da fé original. Meu Deus, por ter abandonado o conhecimento de Deus, agora Israel descambou para uma grosseira apostasia. A apostasia tornou-se um hábito costumaz e generalizado. Olha só, o povo rebelde tampou os ouvidos e não quis ouvir o chamado de Deus ao conhecimento. Eles não queriam ouvir quando Deus os chamava, né, para o conhecimento. Eles não queriam ouvir a voz de Deus mais. Estavam abandonando a sua fé original. Irmãos, apostasia, né, nem sempre é a ausência de um culto centralizado em Deus. A apostasia também é quando eu coloco a religião, coloco o meu culto também centralizado no homem. Quando o meu culto está no homem focado. É isso mesmo? A apostasia tem cara de secularização ao substituir Deus pelas coisas humanas. E tudo isso, a falta de conhecimento de Deus, o orgulho, a instabilidade, o mudanismo, a corrupção e a apostasia são pecados que estão presentes hoje também no coração de muitos cristãos. Pecados que estão enraizados hoje na igreja, infelizmente, irmãos. Estamos no culto, às vezes, mas não temos a preocupação de realmente querer aprender, conhecer mais de Deus. Estamos em um corpo de Cristo, em uma igreja, mas o orgulho nos domina. Estamos em um corpo de Cristo, mas a nossa adoração, nosso culto é um culto com instabilidade, né? Não é quente e não é frio. Estamos em um corpo de Cristo, aonde o mudanismo às vezes impera no meio da igreja e em nosso coração. Estamos em um corpo de Cristo, aonde infelizmente às vezes a corrupção dominou liderança e membresia. Estamos em um corpo de Cristo, aonde infelizmente a apostasia, o abandono total da fé está reinando nos corações. É necessário libertação. Que Deus venha ter misericórdia da sua igreja. Que Deus possa ter compaixão de cada um de nós, meus irmãos, né? Oséias encerra o seu livro com a mensagem de esperança. Ele encerra o seu livro dizendo assim, ele fala assim: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? O meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Oséias 11, versículo 8.
né? E fala assim também, em Oséias 14:12, diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, tendo convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Deus promete, né, curar o povo que se encontra infiel e ser para ele um bálsamo restaurador. Esse é o nosso grande Deus. Deixe Deus te curar, meu irmão. Deixe Deus sarar o teu coração. Ele quer ser o teu bálsamo. Ele quer sarar a tua alma. Não adianta termos um corpo sadio e termos uma alma doente. Não adianta termos um corpo sadio e termos um coração doente. Deixe Deus curar você. Ele quer curar a tua alma. Ele quer ser o teu bálsamo sarador. Amém? Amém. Então que Deus possa restaurar você. Que Ele possa te abençoar. Que Ele possa te levantar, né, com o seu bálsamo. Em nome de Jesus. Fique na paz. Em nome de Jesus.